encontra enfermo nesse momento, pensar nos enfermos de nossas famílias, nas pessoas que, de repente, recomendaram as nossas orações. A gente coloca tudo nesse nosso bom propósito de estudo dessa manhã. Que o estudo da palavra de Deus, que a reflexão da palavra de Deus e da vida da igreja possa verdadeiramente trazer para a gente frutos e que esses frutos possam alimentar também a fé e o coração de outras pessoas. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, crianças. Nosso último encontro. Não o último encontro. Não precisa ficar lembrando, não, professor. Não o nosso último encontro, mas nossa última aula de por história favor. da igreja. Fica lembrando, não, que já dá saudade, pô. Que nada. Vamos falar que é um fechamento de um ciclo para depois se abrir outro, né? Então, o pessoal de sexta-feira já tá me cobrando a volta, entendeu? O pessoal de sexta-feira tá me cobrando um pouquinho, entendeu? O pessoal da diocese aqui, vamos ver como é que a gente se configura. Talvez. Vou ver. Vou pensar direitinho. Talvez até o final do ano eu dê uma descansadinha dessas videoconferências, né? Mas ano que vem a gente volta com tudo, né? A partir de fevereiro. Então eu estava falando para vocês sobre como que o cristianismo verdadeiramente entrou no Império Romano. A gente tem o Edito de Milão em 313 e a gente já tem a Igreja de São Marcelo no mármore em 320. Como que isso é possível? Não, não é possível. As imagens foram substituídas, tá? Isso é uma explicação histórica, historiográfica, por que que a Igreja Católica tem imagem. Por que que a Igreja Católica tem imagem? Porque ela transpôs o ideal romano e grego. O ideal romano e grego de religião era um ideal com imagem, tá? Acontecia idolatria no mundo grego e romano? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Já expliquei para vocês o que é idolatria, tá? A diferença do culto grego e do culto romano é que eles faziam imagens de todos os personagens, inclusive de membros da família, tá? Isso era muito comum. Então, por exemplo, eu ia fazer uma viagem, eu levava lá a imagem do João, a imagem da Rafaela, e quando eu fosse fazer a minha oração, eu colocava lá os bonequinhos das imagens. Isso era muito comum. O que que o cristianismo fez? O cristianismo destruiu isso? Não. O cristianismo purificou, tá? E essa é uma explicação histórica por que que na Igreja Católica nós temos imagens dos heróis do cristianismo e do próprio Senhor Jesus, tá? Então é bem interessante. Já tinha ouvido essa explicação? Alguém quer comentar alguma coisa? Porque isso geralmente é sempre um ponto polêmico do cristianismo, né, católico, né? Principalmente quando a gente vai conversar ou vai debater com algum protestante ou mesmo um evangélico neopentecostal. Eles sempre se apegam a essa questão da idolatria, da imagem. Isso é uma bobagem, tá? Eu tenho muitos amigos protestantes e a gente nem toca nesse assunto, dificilmente. A gente está num campo muito mais da teologia do que da periferia, né? Bruno, então você está dizendo que ter imagem e não ter imagem não são coisas substanciais que diferem católicos e protestantes? É exatamente isso, tá? É outra, é outra coisa. Isso é muito no campo é,
que envolve a religião, e não na cerne da religião. A diferença substancial entre católicos e protestantes é a questão, primeiro, da teologia do pecado, tá? E também a transubstanciação. Mas a questão do pecado é, para mim, a mais complicada, a mais complexa, tá? Fala, Isilda. Eu acho que ela apertou sem querer, né? Isilda, liga o teu microfone. Vamos seguir. E aí tem a Basílica de São Paulo, extramuros, né? Então, como vocês viram aqui, isso aqui é um templo romano. Ó, olha a arquitetura. Arquitetura clássica, tá? Depois fizeram esse troço feio aqui, na Idade Média. Não era para ter feito. Mas como não tinha fã naquela época, fizeram. Né? Essa é a imagem de São Paulo, tá? E aí a gente vai ter, nessa configuração de Império Romano, de aproximadamente 60, 70 anos de configuração do Império Romano cristão, a gente vai ter uma paz ainda um pouco não consolidada, mas os cristãos vão ter livre culto. E isso vai ter algumas demandas que vão colocar alicerces para que a gente esteja aqui agora falando disso. Como eu disse para vocês na aula anterior, no encontro anterior, Constantino Magno é muito controversa a conversão dele, muito controversa. Claro, se de repente você for conversar com um padre, ele vai falar que Constantino se converteu, que Constantino fundou mosteiros, enfim, mas isso não quer dizer nada, tá? Conversão é algo pessoal. Conversão é encontro com Deus, não é atitudes políticas. Pode ser atitudes políticas também. O que a gente tem, eu não posso dizer que uma pessoa é cristã, tá? Afirmar, fulano de tal vive a cristandade. Isso é muito complexo, principalmente no mundo que a gente vive, que é um mundo da imagem, é um mundo de mostrar, né? Como fala lá, né? O Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos, totalmente invisível aos olhos, tá? Só que a gente tem que Constantino Magno, dando a liberdade ao cristianismo, lá em 313, o cristianismo vai se espalhar de uma forma muito rápida. E vai se espalhar também nos altos cargos de governança romano. De certa feita, que em 380 entra sim um imperador, esse cristão. Só que muitas pessoas nem nunca ouviram falar desse cara, tá? Chamado Teodósio. Teodósio, sim, de pai e mãe cristã, incentiva muito a igreja e clama por textos escritos, tá? E aí que vem o nosso querido São Jerônimo. A tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o latim, em 380. Gente, a obra desse homem é monumental. Monumental. Não tem como mensurar a obra de Jerônimo. A gente tem uma obra parecida 1.100 anos depois, 1.150 anos depois, que é Lutero pegando a Bíblia do hebraico, passando para o alemão. É uma obra também monumental. Mas ali ele tinha muito mais recursos que Jerônimo. Jerônimo não tinha recurso algum. Jerônimo tinha 2, 3 traduções da Bíblia, do hebraico e do grego,
E ele transcreveu diretamente para o latim. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma obra monumental. Aí que começa a treta. A Revolução Protestante tem. Aí a gente talvez pense, Nilson, de repente, ainda nesse ano, fazer um seminário de Revolução Protestante, porque não vai dar tempo de falar de Revolução Protestante. De repente, 2, 3 encontros, tiro curto. Ah, bom dia, Wilson. O que vai acontecer? Jerônimo vai pegar a Bíblia, que está na Biblioteca de Alexandria. Alexandre Magno, aproximadamente 380 anos antes de Cristo, pede para que na Biblioteca de Alexandria, no Egito, tenha uma Bíblia dos hebreus. Tem a história dos hebreus. Porque ele invadiu a Palestina. Alexandre Magno dominou quase todo o mundo conhecido para o Oriente. Ele não chegou a Roma, tá? Roma também era só uma ideia naquele momento, tá? Era um reino ainda, não era ainda uma república. O que vai acontecer? Ele vai contratar 70 sábios judeus que vão compilar a história do judaísmo. Essa é a versão dos 70, ou, comumente dita, a versão Septuaginta, que é vendida aí livremente, tá? A gente tem a versão dos 70, em latim, original, tá? Inclusive, no texto que eu estava estudando sobre São Paulo, eu tive que recorrer à Vulgata, tá? Por que é Vulgata? Porque é o latim vulgar. Não entenda vulgar como o nosso vulgar. O que é uma coisa vulgar? Uma coisa vulgar é quando você utiliza de palavras, gestos ou comportamentos que não condizem com o lugar que você está. Isso é vulgar. Por exemplo, eu ontem estava na praia. Fui à praia e eu estava na praia de terno e gravata. É vulgar. Não cabe, tá? Eu fui à missa de sunga. É vulgar. Entende? Vulgar nesse sentido da tradução da Bíblia significa comum. Quando se fala de vulgata, fala que Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim comum, para o latim que era falado, e não o latim da diplomacia romana. É isso que vai espalhar o cristianismo pelo império. Entenda, meus amigos e minhas amigas, que sem a tradução da Bíblia para o latim, era impossível o processo de pregação para certas pessoas. Por quê? O convencimento pelas palavras vai até um determinado momento. Por exemplo, você lembra do que eu falei na primeira aula? Claro que não. Se eu falar para vocês 1 hora, você vai lembrar no máximo de 7 minutos que eu falei. No máximo. Se você fizer apontamentos do que eu disse, isso pode te ajudar. Se você gravar o que eu estou falando, isso também pode te ajudar, como o nosso amigo Nilson grava as aulas, para você ver e rever de novo. Mas mesmo assim, nesse esforço de mnemônica, de tentar gravar o que eu estou falando, vai se perder certas coisas. Agora, e se está escrito? Aí não se perde nada. Não se perde uma linha. Por isso que é fundamental que num curso
desses, a gente fez 25 horas de história da igreja, tá? Geralmente, um curso de história da igreja é um curso de 72 horas, tá? Então, a gente está ali, né, um pouquinho. Que você leia, que você estude. Os romanos e os gregos só começaram a se converter porque tinha letra, tinha algo escrito, tinha algo compilado. Agora, o que compilar? E aí entra o cânone bíblico. Tá? O cânone bíblico não foi de uma hora para outra. O cânone bíblico teve muita disputa. Muita disputa. Aproximadamente em 405, já não tinha mais discussão sobre os textos bíblicos. Porque a gente tem livros que foram excluídos do cânone bíblico, ou excluídos não, nem entraram, né? Eu já falei isso para vocês numa aula específica sobre as Sagradas Escrituras. E até brinquei, né? Vocês acham que a igreja escolheu os livros que ela quis e excluiu os outros? Você acha que foi assim? As pessoas, não, foi assim. Quando você aceita algo, você exclui algo. Quando você fala sim para alguma coisa, você fala não para outra. E é assim a vida. Agora, teve critérios. E os critérios foram critérios de fidedignidade na mensagem. Nesse processo de transição entre Império Romano e cristianismo, essa fusão de império e cristianismo, nós tivemos agora um momento especial, que é o momento da compilação das Sagradas Escrituras. E a gente vai ter as bases concretas de uma religião. Com Jerônimo, sem dúvida nenhuma. Por isso que Jerônimo é um doutor da igreja, tá? E com esse aqui, ó, Santo Agostinho de Hipona. A história desse homem é sensacional, tá? Talvez, claro, outras pessoas da patrística vão talvez me xingar, né? Como a gente tem São Cirilo de Jerusalém, tá? Santo Inácio de Antioquia, tudo nesse período. O próprio São Jerônimo. Agora, Santo Agostinho talvez foi um dos maiores escritores desse período. Escreveu tratados de fé, tá? Tratados de fé. Ele não escreveu simplesmente livros. Ele escreveu tratados que vai ter relevância até os dias de hoje. Toda obra de São Tomás de Aquino começa com reflexão de Agostinho de Hipona. Claro que São Tomás supera Agostinho na filosofia, tá? Agora, Agostinho, ele vai dar as bases sólidas para um cristianismo que está nascendo, tá? Isso aqui tudo é Agostinho, gente, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó. Ó. Agostinho, 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 Agostinho. E eu não tenho um terço do que ele escreveu, tá? Esses livros aqui, ó, são os comentários do Evangelho de São João. Ó. Ó. Ele comentou versículo por versículo do Evangelho de São João. Ele comentou os 150 salmos. Tá? Ele escreveu o Tratado da Graça de Deus, falando sobre o que é a graça, o que é o Espírito Santo. Tá? O livro mais famoso dele, sem dúvida nenhuma, é esse aqui, ó, Confissões de Santo Agostinho. Todo cristão tem que ler. Agora, a grande obra-prima dele é A Cidade de Deus, De Civitate Dei, que ele vai defender o cristianismo em detrimento à queda do Império Romano, tá? Bruno, eu quero referência de todos esses livros. Calma, crianças. Agostinho é uma leitura um pouco mais robusta, tá?
eu indicaria para vocês Confissões de Santo Agostinho. E, no primeiro momento, basta. Depois que você lê Confissões de Santo Agostinho, você me fala que eu te indico o outro, para fazer um ensino propedêutico, tá? Bruno, mas eu li um livro de uma pessoa que falou de Santo Agostinho. Não, faz isso não, vá na fonte, tá? Vá na fonte primária. Livros que falam de outros livros, eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Vamos lá. O que é filosofia patrística? Que vai ser inaugurada por esse cara, tá? Não apenas por esse cara, mas ele vai dar uma robustez a isso. No processo, peguei o Cotrim, que é um historiador até bem materialista, mas ele faz uma definição bem interessante, tá? No processo de desenvolvimento do cristianismo, tornou-se necessário explicar seus preceitos às autoridades romanas e ao povo geral. A Igreja Católica sabia que esses preceitos não podiam ser simplesmente impostos pela força. Tinham de ser apresentados de maneira convincente, mediante um trabalho de pregação e conquista espiritual, como hoje. Tá? Assim, os primeiros padres da igreja, pais da igreja, se empenharam na elaboração de diversos textos sobre a fé e a revelação cristã. O conjunto desses textos ficou conhecido como patrística, por terem sido escritos principalmente por essas grandes mentes do século III ao século VII. Então, gente, nós somos hoje minúsculos, mas nós caminhamos em ombros de gigantes. Essa é a Igreja Católica. Por que a Igreja Católica não acaba? Por que as pessoas não conseguem destruir a igreja? Porque o nosso alicerce foi feito por grandes mentes, por grandes filósofos, por pessoas de alta linha intelectual e iluminados, para quem tem fé, pela força do Divino Espírito Santo. Foi por isso que a igreja deu certo. A igreja deu certo porque é um projeto trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, a igreja deu certo, e já deu certo, tá? Se a igreja parar agora, você olhar para trás, você vê o que a igreja fez com o mundo, já deu certo. Tá? Por conta desse trabalho de convencimento espiritual. Santo Agostinho talvez seja o maior entre esses patrísticos, tá? Vale muito a pena ler esse homem. Ele que teve uma vida dissoluta, uma vida devassa durante muito tempo. Foi maniqueu, que seria como se fosse um budismo ocidental, tá? A gente vai ver um pouco isso nos próprios escritos dele, um maniqueísmo, né? A luta entre o bem e o mal o tempo inteiro. O corpo é mal, o espírito é bom. A gente vai ver isso nos escritos dele cristãos, a influência do maniqueísmo, tá? Só que um dia ele se converte. Um dia ele buscando, né, a vida, a luz, a explicação, o entendimento, ele se converte e tem um dos poemas mais bonitos do cristianismo, né? Entrei no meu íntimo sob tua guia e percebi porque tu te fizeste meu auxílio. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus. Em ti suspiro dia e noite, desde que conheci. Porque mostraste-me então quem eras, e irradiaste sobre mim a tua força, dando-me a tua luz. Tarde te amei, ó beleza,
tão antiga e sempre nova. Eis que estava dentro de mim e eu te procurava fora. Estavas dentro, eu te procurava fora. Segurava-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Estavas comigo e não eu contigo. Clamastes, chamastes, gritastes e afugentastes a minha surdez. Exalou perfume e respirei, e anseio por tua paz. Se torna, talvez, depois de Paulo, o grande teólogo dos primeiros séculos da igreja. Tá? O grande teólogo dos primeiros séculos da igreja. Tá? Vale muito a pena a leitura. Como é que era a catequese patrística? Pregação da fé, com base em grandes textos sólidos de grandes mestres da fé católica, como São João Crisóstomo, que converte Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho de Hipona, Atanásio, Jerônimo, Basílio, Damaso, Hilário e outros, tá? Era uma pregação com base em grandes textos sólidos, como hoje é a nossa catequese, né? Não, hoje nós temos na igreja Cerco de Jericó, né? São shows pirotécnicos, né? Quando você fala que vai dar um curso de história da igreja com 40 encontros, ninguém quer ir. Ou dá como aqui, né? 13 pessoas. Fala que vai fazer um show mício, né? Fala que vai contratar um padre cantor para fazer um louvor. Lota, tá? Lota. Mas é bom que tenha 13 ou 14. Mostra a qualidade. João Paulo II não, Bento XVI, teve uma frasinha muito pontual, né? Falou que a igreja, no fim dos tempos, vai ser uma comunidade minúscula. A igreja, no fim dos tempos, vai ser uma comunidade pequenininha, diminuta, tá? Porque é difícil, não é fácil não. Estudar ninguém quer. O pessoal quer levantar o braço, tá? Nada contra levantar o braço, pelo contrário. Mas quando você levanta o braço com conteúdo, com certeza é muito melhor, né? Esse império que vai. Isso, Santo Ambrósio. Eu falei São João Crisóstomo? Falei, né? Santo Ambrósio. É, os sermões de Santo Ambrósio, tá? Santo Ambrósio era bispo. Desculpa se eu cometi um agafe aqui. Santo Ambrósio era bispo de Santo Agostinho, tá? Era bispo no local que Santo Agostinho era paroquiano, se assim podemos dizer, tá? É muito interessante esse processo de conversão dele, tá? Ele tem vários debates com Santo Ambrósio, mas Santo Ambrósio vai como um pedagogo fechando todas as possibilidades. Vale muito a pena ver o filme dele, ler as histórias, vale muito a pena. Obrigado pela correção. O que acontece? Esse império que acolhe o cristianismo, ele é invadido pelos bárbaros. Tem uma sutileza semântica aqui. Qual que é a sutileza semântica? Quando Roma sai daqui, tá? E começa a invadir os outros povos, não é invasão romana, é expansão imperial, tá? Ó. Quando os outros povos tentam retomar o seu território, aí é invasão bárbara, entendeu? Da onde que vem a palavra bárbaro? Da língua eslava, tá? Hunos, ostrogodos, suevos, burgúndios, falavam, visigodos também, falavam línguas eslavas também.
Essas línguas eslavas não têm vogal, gente. Vê o holandês para você ver se tem uma vogal. Então, os romanos vendo aquilo falam, olha, esses caras não falam, eles balbuciam. Daí que vem a palavra bárbaro, tá? Nós temos anglos, saxões, francos, burgúndios, suevos, vândalos, vascaínos, palmeirenses, todos invadindo o Império Romano. Esse império, ele no Ocidente, ele termina, tá? O Império do Ocidente, do Oriente vai continuar aqui com Constantinopla, tá? Aqui com Constantinopla, na setinha que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse controle aqui não está muito católico hoje, não. Já está com a pilha meio fraca. Isso. O que, que vai acontecer agora? Vamos lá, vamos avançar aqui. Vai começar a Idade Média. Caiu o Império Romano, Idade Média. O período da Idade Média foi tradicionalmente delimitado com ênfase em eventos políticos. Nesses termos, ter se iniciado com a desintegração do Império Romano do Ocidente, em 476, e terminado com o fim do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla em 1453, tomada pelos turcos otomanos. E aí começa a Idade das Trevas, né? Assim, cuidado com essas coisas, crianças. Tá? Ah, Idade Média, Idade das Trevas. Cuidado, tá? Cuidado também em falar que a Idade Média é a Idade das Luzes. Nenhuma coisa, nem outra. E eu tenho medo desses dois católicos, tá? Desses dois tipos de católicos. Primeiro que fala que Idade Média é treva, e segundo fala que Idade Média é luz. Nenhuma coisa nem outra. Toda época nós temos trevas e luzes. Toda época. Aqui foi a mesma coisa. Tivemos coisas assim inacreditáveis e tivemos também luzes. Se você comparar, Bruno, não fica em cima do muro, Bruno. Deixa de ser vaselina. Se você comparar, você vai ter mais luzes que trevas. Sem dúvida nenhuma. Só que a grande mídia e a história laica e os historiadores que não são cristãos vão falar Idade Média. E quem paga esse pato? A culpa é sempre de quem? Tá? Quem paga o pato da Idade Média ser a Idade das Trevas? O cristianismo. E a Igreja Católica. Uma vez eu estava numa palestra, não foi aqui na UCP, não, foi numa faculdade lá no Japão que eu fiz pós-graduação. E aí, vocês sabem como é que é história, né, gente? História é um negócio complicado, tá? História, muitas vezes, tem que buscar um culpado. E se você pegar da idade contemporânea que nós vivemos depois da Revolução Francesa para baixo, tem historiador famoso que vai falar que é tudo culpa da fé. Tudo culpa da igreja. E muita gente acredita nisso. Tô para te falar que é a maioria. Quando eu falo que eu sou professor de história e sou católico, é como se fosse água e óleo. Não se misturam. Eu sou muito perseguido na universidade. Não na universidade lugar, tá? Na universidade instituição. Por isso que eu publico meus livros fora. Não publico dentro. Você acha que alguém quer estudar religião de maneira séria? O pessoal quer estudar a questão de gênero. Isso tem dinheiro. Isso sempre as revistas acadêmicas vão querer publicar. Ou, mesmo em universidades católicas, tá? Ou que se dizem católicas,
que publicam artigos que são um desserviço à própria igreja. Não precisa ir muito longe, não. Agora, alguém que faça uma análise honesta do que é a igreja, é difícil conhecer. E fazer uma análise honesta do que a igreja não é pregar a fé, nem fazer um proselitismo, nem defender os erros que a igreja cometeu ao longo do caminho. Erros que os membros da igreja cometeram. Tá? Porque a igreja é uma instituição. Não é a instituição que comete erros. É as pessoas que comandam as instituições. Entende? O que vai acontecer? A gente vai ter o esplendor romano. Tá? Roma, gente, chegou a ter, no centro da cidade de Roma, 4 milhões de habitantes. Tem noção? Era uma cidade muito grande. Só no centro de Roma, tá? Era uma cidade metropolita. Com a invasão do Império, isso se tornou um latifúndio, tá? Uma fazenda. Esse é o máximo de expansão imperial. No ano 117 da nossa era, tá? A gente vai, eles foram da Britânia, que é a Grã-Bretanha hoje, tá? Até a Mesopotâmia, até a Palestina. Olha o tamanho do império. Isso aqui é o Mar Mediterrâneo. Eles dominaram todo o Mar Mediterrâneo. Cilícia, Cartago, Sardenha. Olha, coisa impressionante. Tanto que eles falavam que o Mar Mediterrâneo era o Mare Nostrum, o nosso mar. Só que esse império foi ruindo por uma série de fatores. Impossível de governar por conta do tamanho, uma devassidão moral muito grande no império, tá? Erros militares seguidos, uma gastação tremenda em Roma. Todo o império, de certa maneira, trabalhava para garantir a cidade de Roma, a subsistência de Roma. Então isso foi ruindo ao longo do caminho, tá? Saque dos vândalos, vocês sabem, os vascaínos aqui, ó. Não sei se dá para ver. Vascaíno aqui, ó, sentado no cavalo, né? O colega meu fez uma montagem, o cara com a camisa do Vasco, né, em 455. E isso vira uma fazenda. Tá? Os castelos medievais eram assim, gente, para ficar bonito, não. Era assim para ninguém invadir. Quando o cara chegava aqui no topo da colina, o cara já lá de cima já começava a tacar pedra nele. Tá? Então o bicho pegava. Só que o que vai acontecer? A gente vai ter dois povos principais que invadiram o Império Romano. Nós vamos ter, tá? Os visigodos, que vão ficar ali no território espanhol, tá? Os visigodos, juntamente com os ostrogodos. Anota que eu vou cobrar isso na prova, tá? Como que era o nome dos povos que invadiram? Visigodos e ostrogodos. Tô brincando, tá, gente? Esses dois povos vão ficar no território chamado Espanha, que hoje é Portugal, tá? Então quem tem descendência portuguesa aí, espanhola, tem sangue visigodo e ostrogodo. E os francos, que vão ficar na Lutécia, que depois se torna a Gália, daí que é o território galês, e depois se torna a terra dos francos, França, tá? Que era esse território todo em amarelinho aqui, ó. O que vai acontecer? Os francos, que tinham um poderio militar muito grande, tá? Muito grande.
vão se organizar militarmente para ir conquistando outros territórios. O que vai acontecer? Clovis, o rei dos francos, vai se converter em 496. Olha só, gente. Esses caras invadem o Império Romano. O Império Romano acaba. Pô, mas como é que esse cara se converteu? A fé não acaba. Você pode destruir a igreja. Você pode tirar a sala que era do movimento, só que o padre agora pediu a sala para botar um outro movimento na sala que teu movimento participava. Não acontece isso? Não. Só aqui na minha diocese. Na diocese de vocês isso não acontece. Tá? O que fica? Fica a mentalidade. Clovis se converte, é batizado por São Remígio, que fala a seguinte frase para ele: Clovis, rei dos francos, queima o que até agora adorava e adora o que até agora você perseguia. Batiza o cara e ele se torna o primeiro rei católico. Ele funda uma dinastia chamada dinastia Merovingia. Isso também é importante anotar, que eu sempre cobro em prova. Ele funda a dinastia Merovingia, que vem lá de um rei mítico, tá? Que era avô dele, chamado Meroveu. Em 503, apoiado pela igreja, ele vai lutar contra o rei dos visigodos, que é Alarico, vence Alarico e se torna o quê? Imperador do Sacro Império Romano, ainda não germânico. Germânico mais tarde. Então a igreja, que fez um trabalho de convencimento do Império Romano durante quase 300 anos, vai ter que agora converter essa galera. Quem poderá nos defender? Ó, Bento. Como é que a gente vai converter os bárbaros? São Bento, filho. Pensa em um homem que salvou a igreja. Bento. Claro que, infelizmente, 95% de nós, católicos, 95% é pouco. 99% de nós católicos achamos que Bento é uma medalha, né? A medalha não é nada que esse homem fez. Nada. Tá? Bento, o que Bento vai fazer? Bento vai pegar uma ideia de vida que já existia no Oriente, com os monges chamados monges anacoretas. Anota também esse nome que eu vou cobrar em prova. Anacoreta, monge do deserto. Tá? Já existia no Egito, já existia no Oriente, e ele vai trazer essa ideia para o mundo ocidental. Ele traz o monaquismo ou o monasticismo para o mundo ocidental e funda uma regra de vida, tá? Isso aqui é um pouco histórico de Bento, tá? Nasce em 480, junto com a irmã Escolástica. Em 500, estuda em Roma, retira-se para Esfide, né, em Subiaco, funda o mosteiro de Monte Cassino, tá? Redige a regra de São Bento e morre. Tá? O que é a regra de São Bento? Ora et labora.
trabalha e reza. Meus amigos, minhas amigas, toda vez que você vê uma freira, tá? Na vida dela, em algum momento, tá bento. Mesmo que ela não saiba. Porque foi esse homem que é como se fosse o grande pai das ordens religiosas. É a primeira grande ordem religiosa da igreja. Entende? Toda vez que você encontrar um frei, um irmão, na vida dele, em algum momento, mesmo que ele não saiba, tem a regra de São Bento. Se você um dia encontrar um monge beneditino, saiba que a ordem dele converteu os povos bárbaros. Eu costumo dizer que você não encontra nenhum monge burro, né? Dificilmente. Porque a vida desses homens é estudar. A vida desses homens é o entendimento da palavra de Deus e das coisas que são envolvidas na palavra de Deus. A vocação deles é essa. Eu tenho a sorte de ter um bispo beneditino. Muitas vezes, quando encontro com ele, e a gente faz alguns trabalhos juntos, principalmente na restauração da catedral, quando ele começa a falar, eu respondo bovinamente. Porque é difícil argumentar com pessoas desse calibre, dessa capacidade intelectual. Pensou em intelectualidade cristã, são os beneditinos. Nesse momento, tá? Depois nós vamos ter no século XVI outra ordem intelectual, que são os inacianos, os filhos de Inácio de Loyola, que é a Companhia de Jesus. Aí até arrepia, né? Com licença, Toda. que eu tô me tornando inaciana amanhã. Pô, que alegria. Eu, Ademir, Alene, vamos ser os oblatos de Santo Inácio de Antioquia. Obrigada. Eu não conhecia essa parte aqui que você tocou agora, mas já que você tocou, a gente está informando. Eu, Alene, mais 6 membros da paróquia, amanhã às 10 horas. Que maravilha, que alegria. Então, a ordem também salvou a igreja. Se São Bento converteu os bárbaros, Santo Inácio de Loyola e sua ordem impediram que a igreja se tornasse um antro de protestante. Santo Inácio de Loyola fundou a primeira PUC, que é a Pontifícia Universidade Gregoriana, ou a Lateranense, tá? Que é a Universidade do Papa. Por que o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta em 500 anos de ordem? Porque eles nunca precisaram de um Papa para mandar na igreja. Muito poderosos. Eles eram tão poderosos, tão poderosos, tão poderosos, que entrou um Papa espanhol e extinguiu a ordem. Porque eles impediam que os espanhóis escravizassem os índios nas Américas. Olha que treta. É, treta. Mas vamos aqui para o São Bento, tá? Os monges, né? É uma regra de vida, uma forma de viver, tá? Monges copistas. Para tudo. Para tudo. Os bárbaros, os povos anglo-saxônicos não sabiam ler. Não tinha língua letrada. Eles falavam. Por isso que é muito difícil a gente saber a história desses caras. A gente sabe a história desses caras porque esses caras invadiram povos que eram letrados.
As bibliotecas, os livros em si foram queimados. Os grandes guardiões intelectuais dessa transição entre Idade Média, entre Império Romano e Idade Média, foram esses caras. Porque às vezes tinha um livro de um tema. Os caras nos mosteiros copiavam, faziam xerox. Bíblia, então, copiavam os montes. São os monges copistas. Eles foram os grandes HDs da Idade Média, que guardaram o conteúdo da fé. Entende como hoje nós lemos Santo Agostinho, Santo Anselmo da Cantuária, tá? Santo Anselmo da Cantuária é mais para cá, 1200 e pouquinho, né? Mas Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanásio, São Cirilo de Jerusalém, os próprios evangelhos, porque esses caras salvaguardaram isso nas bibliotecas monásticas. E é a primeira coisa que um monge vai te levar para conhecer no mosteiro. A primeira coisa que um monge te leva para ver o mosteiro é a biblioteca. É o orgulho do monge. Tá? E isso é um pouco isso, né? Na verdade, ele era cego, né? Ele lia em braille, né? É um pouco isso aqui. Vamos avançar. Ó, nós temos aqui, ó. Nós temos basicamente o que a igreja vai ser em seu primeiro momento. Herança transmitida. Nós temos aqui Jesus. O cristianismo incorporou a organização romana e a filosofia grega. Nós temos os gregos, os romanos, o cristianismo, os bárbaros, a conversão dos bárbaros e agora São Bento. Esse cara aqui, São Bento, vai pegar toda essa tradição dos gregos, dos romanos, da mensagem de Jesus, da herança dos povos bárbaros também, e vai reconfigurar a igreja. Tá? Bruno, o que a igreja copiou dos bárbaros? Muita coisa. Principalmente a concepção de família que nós temos hoje. Tá? Pai, mãe, filho, isso é muito bárbaro. O romano não tinha muito isso. O romano tinha família, mas a família era uma coisa um pouco maior. Era o nome. Tá? Era o nome da família. E não a família em si. Tá? Você tem um nome e você tem a sua família, núcleo familiar. Tá? Por exemplo, Nilson Silva. O Nilson tem lá os parentes dele, mas que não moram na casa dele. Ele tem ali a família dele, que é ele, esposa, filho. Ele não deixa de ser parente dos irmãos, dos outros Silva, inclusive do presidente Lula. Não, esse não. Esse tinha que eu contar passo. essa piada. Você tem 9 dedos, Nilson? Tenho mais que 9. Então, o que vai acontecer? Não vai morar todo mundo junto, não vai morar todo mundo numa tribo, tá? Vai morar separadamente. Essas células familiares, quem dá é o bárbaro. Olha que interessante, gente. Muito bacana, né? Gente, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vai dar um salto histórico aqui. Dentro da Ordem de São Bento, o mosteiro mais famoso é o mosteiro de Cluny. Tá? E a gente vai ter um grande papa, que é beneditino, tá? Que é
Gregório VII, tá? E ele vai fazer uma grande reforma religiosa em Cluny. Esse é o Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Convido todas a visitarem. É belíssimo, tá? Nós temos mosteiro. Dizem que o de Salvador também é muito bonito. É muito bonito. Eu conheço o de Salvador. O de Salvador é o estilo neoclássico, né? Eu fui lá, com um Dom Romeu, tá? Com um Dom Romeu. Vivi, inclusive, uma experiência mística, né? Contar rapidinho, já que você comentou. Por quê? Esse bispo me convidou para fazer um ciclo de palestra na diocese dele, na diocese de Alagoinhas. E eu ia também para a diocese da Ilse, que é Barreiras. Só que ele falou, Bruno, você conhece Salvador? Eu falei, não. Só parei no aeroporto e fui para outro lugar. Sempre assim. Então tá, vamos que eu vou te levar em Salvador para você conhecer e depois você vai para Alagoinhas, que é 120 quilômetros de Salvador. Falei assim, pô, eu quero te levar no mosteiro. Mas vamos na hora do almoço. Eu já falei lá com o Dom fulano de tal. Chegamos lá, receberam a gente, estava na hora do almoço, todo mundo em fila para almoçar. Aí tá. Aí, o refeitório em U, tá? Então as pessoas, todo mundo se via. E aí tinha uma mesa para os eclesiásticos, né? Então tava lá o abade, o vice-abade, na verdade, e ele usa insígnias de bispo na abadia, tá? Então ele usa anel, báculo, mitra. Vocês sabiam disso? O abade é bispo do mosteiro, tá? Pode ser abade ou abadesa, tá? Essa não usa insígnia. E aí o que aconteceu? Eu falei, pô, vou sentar aqui com os irmãos, né? Na humildade. E aí, pô, uma mesa assim e outra mesa assim. Aí vieram 3, 4 irmãos e colocaram uma mesa no meio do refeitório. Nenhuma das mesas tinha toalha. Nenhuma. Era o prato, guardanapo, talher. E uns irmãos vinham servindo a comida, tipo num carrinho. Aí o que aconteceu? Na hora que eu fui sentar na mesa, um dos irmãos falou no meu ouvido baixinho: só um minutinho, meu amigo. Eu falei, tá bom. Veio mais 2, colocou uma toalha branca, um arranjo de flor belíssimo, um monte de prato, um monte de copo. Aí começou vinho, suco, água, me senti num restaurante. Toda vez que eles iam servir alguma coisa, primeiro era para mim. Só que eu fiquei constrangido. Por quê? De frente estava o bispo e os abades do mosteiro. Aqui estavam os irmãos, e aqui estavam os irmãos, e aqui estavam os irmãos. Então eu estava comendo igual um tiranossauro rex, né? Com um bracinho curtinho assim, né? Aí tá. Acabou aquela coisa toda. Almoço maravilhoso. Tudo muito simples, mas muito bem feito. Aí eu cheguei para o Dom Rafael, que foi um monge amigo de Dom Gregório, porque eu falei com Dom Gregório, vou visitar a tua casa, papapá. Ele, procura lá Dom Rafael, papapá. Falei, Dom Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Por que eu fiquei numa mesa diferente e tinha toalha e nas outras mesas não tinham nada? Falei, porque você é a visita. Dom Romeu vem aqui toda semana. Dom Romeu não é visita. Dom Romeu é de casa. E a visita no mosteiro é Cristo. Então, para você, o melhor. Ó, bonito, né? Essa é a ordem beneditina. Tá? E a medalha? Então, a medalha, importante também. Tá? Tem relevância. A medalha foi descoberta porque
ele estava sendo perseguido pelos próprios irmãos, porque ele chegou reformando tudo. Os irmãos viviam igual um hotel. Ele falou, não, vamos botar esse povo para rezar. Ele começou a fazer a medalha e colocar na parede, né? Então tem lá a parte vertical aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para botar um outro efeito aqui. Hoje o meu controle remoto não tá legal, tá? Então nós temos essa parte aqui, tá dando para ver a setinha? Ó, cruz sacra sit mic lux, no draco sit mic dux, vad retro satana, nunca suade mic vana, sunt mali qui libas, ipsi venena bibas. Cruz sacra pater benti. Apertando a tecla SAP, tá? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, no Draco, sit mic dux, tá? Não seja o dragão meu guia. Vá de retro Satana, vá de retro Satanás, nunca suade mic vana, nunca me aconselhe coisas vãs, sunt mali qui libas, é mal o que tu me ofereces. Ipsi venena bibas, bebe, bibas, ipsi, você, bibas, né? Bebe tu mesmo teu veneno. Ipsi venena bibas, tá? Bibas, ipsi venenas. Bebe tu mesmo teu veneno, tá? Cruz sagrada do patriarca Bento. Tá? Então essa é a oração de São Bento, tá? Na abadia de Cluny se reuniam os eclesiásticos que lutavam pelo restabelecimento do poder divino da Igreja Católica, tá? Sobre o Sacro Império Romano Germânico. O processo que daria origem à Concordata de Worms em 1122, tá? A qual consagrou a supremacia da Igreja sobre os imperadores, encerrando as chamadas investidura laica. Sabe quando isso vai acabar? Em 1565, com Trento. Um problema que essa abadia já estava identificando, tá? Em 1022, só vai se resolver em 1565, tá? Então, os mosteiros já faziam reformas eclesiásticas. O que é a questão aqui do mosteiro? Tá? Como a igreja estava altamente atrelada ao poder, quem escolhia os bispos não era o Papa, eram os príncipes. Quem escolhia o Papa eram os príncipes, e não a própria igreja. E isso foi caindo, foi dando treta, tá? São Gregório Magno, tá? Esse cara funda a Cúria Romana. Esse cara compila pela primeira vez o direito canônico. Esse cara é a pessoa que coloca limites, deveres para os padres, os bispos e o Papa, tá? Então, a gente costuma dizer em história que o Gregório Magno fundou o papado. Bruno, mas o primeiro papa não é Pedro? É. Mas quem organiza toda a igreja no direito canônico é Gregório Magno, tá? Evangelizou a Inglaterra, organizou a igreja no seu corpo jurídico. Daí que vem a palavra canto gregoriano, tá? Vem dele, tá? E aí vem história para mais de metro, tá? A gente tem Carlos de Martel, Guerra da Reconquista, tá? Os bárbaros, os árabes que invadem a Espanha, tá? E eles vão invadir a Europa, e aí tem essa batalha aqui de Carlos de Martel, tá? Isso tudo aqui é islâmico, tá, gente? Ó, islâmico. E eles iam invadir o Reino Franco.
se essa batalha não tivesse sido vencida pela igreja, talvez hoje estaríamos de burca. Tá? Foi uma batalha decisiva que começou a ser reorganizada a Guerra de Reconquista. Então, o cristianismo é perseguido. Sempre foi perseguido, crianças. Tá? Aí vem o Pepino Breve, que é filho de Carlos Martel, pai de Carlos Magno. Tá? Vem a doação dos Estados Pontifícios, a criação da igreja no Vaticano, tá? Coroação de Carlos Magno, e aí vai. Tá? Ó, mesmo símbolo, tá vendo? Ó, Petrópolis. Luís o Piedoso, aí vai. Conversa para mais ver. Europa feudal, escolástica, aí vem as primeiras universidades medievais. Tá? É treva ou luz? Inquisição, Cruzada, Tomás de Aquino. Aí eu precisaria de mais 25 horas para falar para vocês. Tá? Só para mostrar um pouquinho. Né? Prova da existência de Deus. Ó. Pintinho. Ó, tudo é um ciclo. Ó. Nasce, cresce, morre. Né? Depois eu explico isso com mais calma. A Inquisição, as ordens mendigantes, a apologética, dominicanos e franciscanos, falar um pouquinho dos dominicanos, dos franciscanos, e aí vai. Assunto para mais de metro. E aí a gente para aqui. Aqui é São Francisco. E aí acaba esse slide e a gente entra na Revolução Protestante, que eu acho que era uma coisa que vocês precisavam ver, entender um pouquinho o que é a revolta de Lutero, como que foi, como que se configurou. Eu acho que vale muito a pena, tá? Desculpa hoje ser um pouco mais corrido e um pouco mais técnico, mas a gente avançou bem, fomos até... Se alguém te perguntar, você foi até onde na história? Pode falar que você foi até a Reforma Gregoriana.